Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, horário de Brasília, a gente repassa aqui as cotações dos principais produtos do agronegócio brasileiro, nos mercados internacionais, nos mercados nacionais, situando o nosso produtor enquanto os negócios estão acontecendo ao redor do mundo e ao redor dos estados brasileiros aqui que compõem o universo do agronegócio. É o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E nesta segunda-feira, muita novidade aqui, finalmente um acordo para a dívida da Grécia, um acordo duro para os gregos particularmente, mas enfim, um acordo que deu uma aliviada nos mercados financeiros, mercados de commodities no mundo inteiro. A economia respira novamente com a possibilidade da Grécia continuar na zona do euro, embora a custa de um pesado arroxo para o seu povo. O acordo foi obtido depois de 17 horas de negociações com os líderes da zona do euro e o governo grego, liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras. Esse novo acordo de ajuda para a Grécia representa um alívio para o mundo, mas todos os lados envolvidos saem desmoralizados, segundo a opinião de alguns analistas. E uma delas é a do ex-ministro nosso aqui da Fazenda, Delfim Neto, que comentou essa situação depois desse acordo nesta manhã de segunda-feira. Vamos ouvir o que ele disse. A situação, claro que deu uma melhorada, mas eu acho que em prejuízo de todos. Eu acho que o primeiro-ministro grego vai ser acusado de mais um estelionatário no mundo, porque assinou por um programa que nega tudo o que ele disse na eleição. Ele perdeu toda a credibilidade, de forma que teve que concordar com algumas condições que são muito delicadas. Essa do fundo, você juntar uns patrimônios para serem privatizados e entregar isso para uma agência estrangeira controlar, é uma demonstração de falta de confiança monumental. Você só chega a isso no último instante. De forma que eu acho que ninguém saiu bem. Primeiro, ficou visível que um programa que apenas exija austeridade não leva a lugar nenhum. Ou seja, também sai desmoralizado toda a troika, a soma do FMI, mais o Banco Central Europeu, mais a Comunidade Econômica Europeia. O remédio que eles propuseram não funcionou. Então, honestamente, eu acho que para o mundo foi uma boa solução, para as partes foi um desastre. O acordo que se chegou depois de 17 horas de negociações com todos os líderes europeus prevê um aporte de 86 bilhões de euros para dar uma recuperada na economia grega, isso ao longo dos próximos 3 anos. 10 bilhões de imediato já para dar um fôlego para os bancos puderem reabrir e terem caixa lá para atender realmente a demanda reprimida, já com 2 semanas já com os bancos fechados lá na Grécia. E além disso, a criação de um fundo de investimento, 50 bilhões de euros, que vai ser sediado lá em Atenas, que será constituído com ativos gregos, ou seja, os próprios bens gregos vão compor esse fundo, que serve para garantir toda essa renegociação, vai ter todo um rescalonamento da dívida grega, isso vai demorar muito tempo. E com um detalhe importante, isso ainda precisa ser aprovado pelo parlamento grego, que tem 3 dias para aprovar isso. Já até quarta-feira tem que estar aprovado. Portanto, não está ainda, não é uma solução ainda, é um início de solução, embora tenha trazido um grande alívio, porque permite que a Grécia, com esse acordo, embora a custa de um arroxo muito grande, aumento de imposto, corte de aposentadorias, uma série de cortes de benefícios, mas permite que a Grécia, pelo menos, permaneça na zona do euro, trouxe um certo alívio mundial, com reflexo também nos indicadores aqui da economia, os indicadores financeiros, o dólar, por exemplo, operando estável nessa início de tarde aqui, dólar lá fora até com leve alta, porque se estima, por exemplo, que com esse acordo da dívida grega, pode ser até que o governo americano antecipe a possibilidade de retomar o aumento das taxas de juros, que estava sendo adiado até em função dessa crise mundial que poderia ser detonada na economia se não houvesse um acordo lá para a solução da dívida da Grécia. Como há um alívio nesse sentido, pode ser até que haja, portanto, espaço para o Banco Central americano, o Federal Reserve, recomeçar o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos antes do tempo, inclusive isso faz com que o dólar opere até em alta nos mercados financeiros internacionais, quando deveria ser o contrário, em função do alívio com a solução da dívida grega. O euro, inicialmente, inclusive, subiu
na Europa em função do alívio com essa solução. E agora o mercado inverte um pouquinho com um dólar um pouco mais firme nos mercados internacionais, refletindo aqui dentro aí com um dólar praticamente estável a R$ 3,16. Já oscilou para cima, para baixo e agora está praticamente parado nesse nível. Petróleo operando em queda nesta segunda-feira, refletindo, entre outras coisas, a questão de uma possibilidade de acordo também com a questão nuclear do Irã. Está um desfecho, negociações em Viena também chegando ao seu final. Se espera possivelmente para hoje, mais tarde amanhã, um acerto para o fim das sanções do Ocidente contra o Irã, em função daquele programa nuclear. Há um consenso agora de que essas sanções poderão ser levantadas. Isso faz com que o petróleo opere em baixa agora, porque existe a possibilidade, diante desse acordo, de que o Irã recomece as suas exportações de petróleo para o Ocidente. Com o mercado já inundado de petróleo, significa mais oferta, consequentemente preços mais baixos. E isso é refletido no mercado hoje, com o petróleo operando a apenas $52 por barril. Bom, além disso, nós temos os indicadores aqui dos nossos mercados agrícolas, nesse início de tarde. Soja, milho operando em alta na Bolsa de Chicago, refletindo, entre outras coisas, aquele relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira, diminuindo os estoques americanos, a previsão de estoques americanos para a atual temporada. Isso teve um impacto positivo nos preços, ninguém esperava essa queda, esse corte nos estoques, ficou acima da expectativa, e o mercado, portanto, ficou mais firme já na sexta-feira, fechando em alta, segue em alta nesta segunda-feira, mas na expectativa dos indicadores da situação das lavouras americanas. Sai agora à tarde, às 5 da tarde, o relatório sobre as condições da lavoura, para ver se o clima ruim afetou mais ou menos as lavouras nessa semana. E sobre esse assunto e sobre a tendência do clima aí para os próximos dias, eu converso agora, vamos ver se está na linha já, Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro aqui, agrometeorologista da Somar Meteorologia, que conta para a gente como é a expectativa do clima lá nos Estados Unidos, que pode afetar os mercados no decorrer dessa semana. Boa tarde, Marco. Obrigado por participar do nosso programa mais uma vez. Tendência do clima nos Estados Unidos melhora? Continua chovendo? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, Silmar, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Olha, há uma melhora nas condições de chuvas para os Estados Unidos essa semana. Não há previsão mais daquela chuvarada que vinha ocorrendo semanas anteriores. Essa semana há chuva, sim, vão ocorrer algumas pancadas de chuvas, mas serão mais esparsas e de menor intensidade em todas as principais regiões produtoras dos Estados Unidos. Então, as condições para o desenvolvimento das lavouras melhoram bastante agora, não só nessa semana, mas também semana que vem, onde os volumes de chuvas totais deverão ser menores. Ou seja, possivelmente isso não será um fator, portanto, de comportamento de volatilidade na Bolsa, na medida que melhora as condições climáticas nos Estados Unidos. Mas, Marco, e aqui dentro, aqui no nosso Brasil, pelo que se vê aqui, muita chuva no sul, né? Qual é o impacto disso, Marco? Qual é a tendência? Olha, Silmar, para essa semana há ainda bastante chuvas sobre toda a região sul do Brasil e pegando também a metade sul do Mato Grosso do Sul, onde podemos ter novos temporais, como nós vimos na semana passada. Só que essa frente fria que está no sul do Brasil essa semana, ela não atinge o sudeste e muito menos as regiões do Mato Grosso e de Goiás. Então o tempo essa semana, tanto no sudeste quanto em boa parte do centro-oeste, se manterá aí firme, o mesmo acontecendo na região do Mapitobá. Chuvas essa semana, como eu disse, apenas concentradas no sul do Brasil. Mas com chance de prejudicar, por exemplo, o trigo lá no sul? Não só trigo, Silmar, mas também milho safrinha, né? Nós estamos em plena colheita do milho safrinha no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. E essas chuvas, seguidas aí até de temporais, poderão prejudicar o andamento não só da colheita, mas também a qualidade do milho safrinha. Algum outro alerta, Marco, para essa semana? Não, é só tomar cuidado aí para os produtores do sul com os temporais, né, e com uma possibilidade até de chuva de granizo mais uma vez, como nós vimos no final da semana passada, correndo lá na região de Cafelândia, em toda a região noroeste ali do Paraná. Então, novamente, tomar cuidado com essas chuvas de pedra. Muito bem, falei aqui com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Somar Meteorologia. Obrigado, Marco. Até uma próxima. Boa tarde. Até a próxima segunda-feira, né, Somar? Deixando lembrando aqui para os nossos amigos que toda segunda-feira estarei aqui no Agromercado agora, né? Bem lembrado. Agora, Marco Antônio, todas as segundas-feiras no Agromercado, aqui dando uma tônica aqui, a previsão para a semana para os nossos produtores de todo o Brasil. Obrigado, Marco. Até a próxima. Até, um abraço.
Bom, vamos ver como é que estão os indicadores, portanto, nessa segunda-feira. Vamos correr rapidinho aqui. Como é que está a soja em Chicago, como é que funcionou a soja na abertura e agora, no início da tarde, operando em alta, conforme eu falei, aqui a 10h35, contrato de agosto aqui, refletindo nesse relatório do USDA que foi divulgado na sexta-feira, diminuindo os estoques americanos para a atual temporada. Milho estava em alta também? Também, no início da tarde aqui, 0,86%, mais tarde a gente vai ver qual é o comportamento dos demais contratos futuros. Aqui são os indicadores para a gente ter uma tonalidade geral do mercado de commodities em todo o mundo e aqui no Brasil também. Preço em Paranaguá estável aqui, R$ 31,00 por saca de 60 quilos. Próximo produto aqui, rapidamente aqui, vamos ver o café. Café Arábica Nova York operando em alta, 1,3%, alta forte aqui. Reflete o câmbio aqui, caiu muito aqui no Brasil na sexta-feira. E também as condições aqui da safra brasileira, com muita chuva aqui, afetando a colheita. Na semana passada está refletindo agora esse aumento forte aqui dos preços do café lá em Nova York, na segunda-feira. Robusta também operando em alta, embora menor, a 0,3% lá em Londres. E mercado físico brasileiro aqui, no sul de Minas, que é o nosso referencial, aqui, preço estável, R$ 430,00. Vamos ver aqui outro produto, boi gordo BMF praticamente estabilizado, R$ 145,00 por arroba. Noroeste Paulista também estável a R$ 145,00. Próximo produto aqui, trigo em Chicago, alta de 0,1% a 5,78, segundo o contrato. Mercado interno aqui estabilizado, sem novidades aqui, estamos em plena entre safra, na verdade. Próximo produto aqui, rapidamente. Algodão lá em Nova York, 0,2% de queda. Estando em queda agora, 65 centavos de dólar por libra peso. Próximo produto, rapidinho, açúcar aqui, alta de 0,2% lá em Nova York. Próximo, vamos rodar rápido aqui, que a gente está com o tempo apertado. Suco de laranja em Nova York, menos 0,4%. Tem uma novidade aqui no suco de laranja, que é o seguinte, houve a nova previsão da safra da Flórida de laranjas, divulgada pelo USDA na sexta-feira, ficou acima da anterior. Estamos falando em 97 milhões de caixas, portanto uma alta aqui em relação à estimativa de junho, e isso está se refletindo no mercado aqui com queda agora, porque isso pegou o mercado de surpresa. Safra melhor do que era esperada. Vamos ver aqui o próximo produto, cacau Nova York com alta, 0,2%. Mercado interno Ilhéus aqui, sul da Bahia, R$ 122,00 por arroba, estável. Preço do arroz, agulhinha São Paulo aqui estável, a R$ 86,00 por saca. Mercado de arroz em casca lá no Oeste Gaúcho, R$ 32,76, preço estável também. Rapidinho feijão aqui, feijão carioca estável, R$ 152,50 aqui no Mercado Paulista, feijão carioca extra. Próximo produto, rapidinho, farinha de soja, FOB Ponta Grossa, 1.150. Subiu bastante semana passada, agora deu uma estabilizada aqui. Subiu refletindo o comportamento de Chicago, sem dúvida, que subiu muito na semana passada. Bom, a gente agora vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta aqui com mais informações sobre mercados de futuros também, os mercados lá nas bolsas, como é que estão operando nesse início de tarde para os principais commodities de interesse do Brasil. A gente volta em seguidinho. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E olha, o Boletim Focus do Banco Central, que faz uma pesquisa todas as segundas-feiras com o mercado financeiro, aponta hoje novos aumentos aqui na perspectiva da inflação no Brasil para esse ano, agora para 9,12%, era 9,04% na semana passada. Portanto, toda semana está havendo um aumento da perspectiva da inflação aqui, pelo menos no sentimento do mercado, ou seja, não parou ainda. E isso pode significar realmente a necessidade de mais aumentos nas taxas de juros. E o próprio mercado vem antecipando hoje. A taxa de juros da taxa Selic aqui, a expectativa para esse ano foi mantida em 14,5%, mas está bem acima do preço atual, que é 13,75%. Portanto, juro ainda pela frente com mais aumentos. Notícia boa dessa segunda-feira, a Bolsa de Xangai, na China, com nova alta hoje, 2,4%, já com acumulado de 13,2%, depois daquele desastre da semana passada, quando as ações despencaram lá, provocou uma reação do governo chinês, lá com punições, inclusive a especuladores. Parece que as medidas estão dando resultado, a Bolsa sobe pela terceira sessão consecutiva, hoje, portanto, alta de 2,4%, já com 13,2% acumulados. Bom, dito isso, vamos dar uma conferida como é que estão os mercados de commodities futuras lá fora, nas principais bolsas. Vamos ver Bolsa de Chicago, como segue, operando em alta aqui, em torno de 4, 5 pontos. Nada muito importante, mas refletindo ainda aquele relatório do USDA divulgado na sexta-feira, com redução da projeção dos estoques americanos para apenas 6,9 milhões de toneladas, surpreendeu o mercado. A safra do ano passado foi grande, significa que a demanda está superando a expectativa, derrubando os estoques americanos.
o que é um fator altista para os preços, conforme a gente está vendo aqui na continuidade disso nessa segunda-feira. Vamos ver se o milho também está com o mesmo comportamento. O milho também. Sim, segue em alta pela mesma razão, também estoques abaixo da expectativa. O mercado agora está esperando, por isso está meio calmo na verdade, está esperando a divulgação agora à tarde das condições, do relatório das condições das lavouras americanas, para ver se realmente pioraram ou melhoraram em relação a uma semana atrás. Isso é um indicador importante para o rumo dos mercados, saem todas as segundas-feiras às 17 horas, depois do fechamento dos pregões. Vamos ver a cotação aqui do café. Café em Nova York operando em alta hoje. Alta forte, 290 pontos aqui, refletindo o atraso na colheita brasileira, entre outros pontos. E também o câmbio caiu muito aqui na sexta-feira. Isso tira um pouco da competitividade do café brasileiro no mercado internacional. Consequentemente, tem um impacto positivo nos preços lá fora. Vamos ver o boi aqui. Boi na BMF operando em queda, 0,07% a R$ 145 a arroba. Esse é o contrato futuro para entrega em outubro. Bom, a gente vai ver agora como é que está a situação das lavouras no interior do país e eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Diamantino, lá no Mato Grosso, que é José Caseta. Boa tarde, Caseta, obrigado por participar aqui do nosso programa. Conta para a gente como é que está a lavoura de milho aí, colheita em andamento, a safra está indo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui ainda com muita lavoura para ser colhida. Uhum. Porque através do município nosso ser muito grande, com a extensão, pegando algumas propriedades a 163, seguindo a 364 até as divisas de Campo Novo, temos aproximado aí algumas propriedades até 200 quilômetros uma da outra. Uhum. Então essas lavouras, elas são, como nós tivemos a chuva no início dos plantios, elas são bastante variáveis, né? Porque alguém plantou mais cedo e alguém já plantou praticamente com janela que já não era mais favorável ao plantio do milho, né? Uhum. Mas através da natureza que colaborou com esses produtores que plantaram fora de época, eles também vão ter uma colheita boa, uhum. E até ao contrário de alguns que plantou muito cedo, que tiveram bastante milho ardido na colheita. Uhum. O nosso município hoje, Diamantino, ele deve estar atingindo hoje aproximadamente aí 30% das áreas colhidas até o momento. Uhum. O pessoal está vendendo, não? O preço deu uma pequena melhorada ultimamente, né? Isso favoreceu um aumento da comercialização? Olha, isso é muito variável, porque grande parte dessas lavouras, geralmente elas foram fechadas na safra futura. De alguns produtores que pegaram níveis aí de 17, 17,40, 17,25, 17,50. Então, muitos produtores já tinham no nosso município aproximadamente 68% da safra vendida antecipada. Então, já tinha a grande parte da lavoura já estava fechado, travado nesses mercados. Uhum. Diga uma coisa, senhor Caseta, como é que está a perspectiva para a safra nova? O pessoal lá está segurando as compras de fertilizantes, como é que está a situação? Já normalizou isso? Continua atrasado? O pessoal está meio puxando o freio para a próxima safra aí, não? Olha, até porque nós tivemos agora semana passada com a gerente do Banco do Brasil, né, que assistimos lá o lançamento da safra, né? Uhum. Mas a questão são o seguinte, que muitas lavouras do nosso município, elas são financiadas pelas trade. Uhum. Grande parte desses produtores que são ligados, feitos pacotes com as trade, já foram fechados. O que mais está ainda indecisos são aquelas pessoas que têm o crédito para pegar recursos em banco e que ainda esse dinheiro não foi liberado. Então, eu estava lendo uma matéria agora aqui do presidente Rui Prado, que é uma certa preocupação, né? Porque tem muita gente que não comprou insumo, não comprou nada ainda para a safra nova. Uhum, uhum. O senhor acha que pode haver redução de área de soja na próxima safra ou é meio difícil acontecer isso? Depende muito do que ocorreu no mercado internacional. Uhum. Porque até uma semana passada, eu como produtor, eu estaria praticamente desanimado de falar em plantar, porque você tinha um bucho aí de R$9, R$9 e pouco, uhum. Isso nunca vai conseguir fechar a conta. Uhum. Então, com essa reagida que ocorreu um pouco no mercado, voltou a dar um pouquinho de ânimo para nós, né? Uhum. Mas você sabe que nós dependemos ainda aí de muita coisa
para que a gente possa falar em redução de área. Eu acho meio difícil, porque essas áreas, você não vai plantar milho. Nós temos uma área de soja de 400 mil hectares no nosso município, e dificilmente elas já estão se projetadas, né, para ser plantio. Pode ser que mude alguma coisa, se tiver alguma oferta ou algum preço alto na questão do milho, de uma safra de verão, possa ser que muda, mas senão eu acho dificilmente mudar. Ok, a gente vai continuar acompanhando, a gente volta a conversar nas próximas semanas. Eu quero agradecer aqui ao senhor José Caseta aqui, pela entrevista aqui. Uma boa tarde para você, até uma próxima, hein? Obrigado. Muito obrigado, estamos à disposição de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. E a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida a ouvir as cotações do mercado físico lá no interior do país. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver agora como é que estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico, lá no interior do Brasilzão. Vamos começar aqui com a soja, mercado físico, está aí. Paranaguá com queda, 0,7%. O reflexo do câmbio, caiu bastante o câmbio na sexta-feira. Passo Fundo com leve alta de 1,4%, mercado bastante oscilante aqui, instável em relação uma praça em relação à outra. Cascavel, Oeste Paranaense com queda, 0,7%. Rondonópolis e Sorriso, Mato Grosso com alta, 0,8% e 0,9% respectivamente. Vamos ver aqui outras praças aqui no interior de Goiás, Rio Verde, queda de 0,5%, Dourados lá no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, queda também 0,8%, Uberlândia lá no Triângulo Mineiro com alta em comparação com sexta-feira, 0,8%, Barreiras no Oeste Baiano com alta de 0,8%, Balsas também 0,8% de alta, R$ 63,50 por saco de 60 quilos. Milho, Paranaguá, preço estável, R$ 31,00 por saca, Campinas, São Paulo, alta de 1,9%, Cascavel no Paraná estável, Sorriso, Mato Grosso também estável, Rondonópolis da mesma forma, sem alterações. Rio Verde em Goiás praticamente estável também, com 20,50, Dourado Sul do Mato Grosso do Sul também, alta em Uberlândia, lá no oeste, no Triângulo Mineiro, 2,2%, Erechim, Norte do Rio Grande do Sul, preço estável a R$ 27,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o café? Café Sul de Minas estável, 430, Cerrado Mineiro também, estabilidade, R$ 430,00 por saca. Zona da Mata também, preço estável, R$ 315,00. E o Conilon lá em Vitória, o nosso café robusta, também estável a R$ 305,00 por saca. Vamos ver o boi gordo aqui, Noroeste Paulista estável, R$ 145,00. Está praticamente tudo estabilizado hoje. A gente pode dar uma corridinha aqui, 134, 133, também preço estável. Dá tempo da gente dar uma conferida na Bolsa de Chicago ainda? Só a soja aqui rapidamente, que o nosso tempo está estourado. Continua em alta. Muito boa notícia, não fechou o mercado ainda, mas pelo menos continua em alta aqui, refletindo o relatório do SCI que foi divulgado sexta-feira. Bom, nosso agrimercado de hoje, segunda-feira, início de semana, termina por aqui e a gente termina com imagens de Londres, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha aqui todos os dias. E lembre-se, a partir das 8 da noite a gente dá sequência aqui com o fechamento das bolsas e novas informações de análise sobre o mercado nacional e internacional. 8 da noite no Consultor Terra Viva. A gente espera você lá também. Uma boa tarde agora e até a próxima.